Oi, eu sou a Juliana Medeiros e essa é a aula 13 do curso Inkscape Básico. Nessa aula, eu vou falar sobre os recursos de texto. No Inkscape existem basicamente dois tipos de texto. O que eu gosto de chamar de texto artístico e o texto de parágrafo. O texto artístico é o modo em que você pode mudar completamente, adicionando efeitos como texturas ou bordas. Já o texto de parágrafo é um texto de conteúdo. Por exemplo, uma revista. Todo o conteúdo que se diagrama é um texto de parágrafo. Eu vou começar com o texto no modo artístico. Para começar, selecione a ferramenta de texto aqui na barra de ferramentas. É essa com a letra A ou através do atalho F8. Clique na tela em qualquer lugar e insira o texto. Aqui nesse modo eu posso alterar o tamanho da fonte aumentando ou diminuindo como um objeto normal. Também é possível alterar o tamanho através deste controle aqui na barra de controle de ferramentas. Nesse modo, selecionado com a ferramenta de seleção, o texto se comporta como um objeto. Por isso, todas as opções são comuns aqui. Agora, ao selecionar a ferramenta de texto novamente, você vai notar que a barra de controle de ferramentas muda para opções específicas de edição de texto. Começando com o nome da fonte e o tipo, o tamanho em pontos, espaçamento entre linhas, opções de alinhamentos, espaço entre as letras e posição do texto em relação à página. Para aplicar as alterações, é necessário selecionar o texto já criado ou através do atalho Ctrl A. Agora, para trabalhar com o texto no modo parágrafo, selecione a ferramenta de texto e crie uma caixa, delimitando a área em que o texto deve ocupar. As opções na barra de ferramentas são as mesmas. A diferença é basicamente esse recurso de controle de área. Note que o retângulo que delimita a área do texto está com as linhas em cor azul. Isso mostra que está tudo ok. Ao inserir mais palavras, o texto se ajusta na área, ocupando a linha inferior automaticamente quando necessário. Agora, se o texto inserido ultrapassa o espaço delimitado, as linhas superior e inferior se tornam vermelhas. Para solucionar isto, você tem duas opções. A primeira, alterar o tamanho e espaçamento das letras sem alterar a área do texto. Ou a segunda, alterar a área do texto sem alterar o tamanho das letras. Para isso, clique na alça de ajuste aqui no canto inferior direito e arraste até que as linhas se tornem azuis novamente.